Não. Senhora presidente Rose de Freitas, que assume nesse momento, que vai me suceder aqui no grande expediente. Hoje o grande expediente da Câmara é capixaba de cabo a rabo, né, literalmente. Eu, antes de iniciar o meu discurso, gostaria de primeiro fazer um registro a respeito da sessão pela manhã, que trouxe o Estatuto da Juventude, a organização da juventude. Nossa juventude, e olha que eu falo de cadeira, tenho uma filha de 30, um filho de 18, um de 13 e um de 11. Então, eu preciso que a nossa juventude tenha um rumo, tenha uma política pública que ajude a encontrar caminho, porque eu tenho filhos que vivem esse momento e a gente sabe que a relação humana tem sofrido desgaste e que nós, pais, sozinhos, não damos conta mais da educação dos nossos filhos. Educação a gente consegue, princípio a gente consegue dentro de casa, mas precisamos da escola, precisamos dos amigos, precisamos da relação social, das redes sociais e o Brasil caminhar para encontrar o estatuto, um caminho para a nossa juventude através de suas regras, através de suas políticas públicas, é fundamental para a organização de nossas famílias. Então, deixo aqui um abraço à juventude do PSB do Espírito Santo e principalmente Colatina, que está lá nos vendo agora. Queria também mandar um abraço através da Rede Sim para toda a região de Colatina, que nesse momento, o deputado Rose de Freitas transmite ao vivo o nosso pronunciamento. Eu pediria até ao Michel, diretor da Rede Sim de Colatina, que depois mantivesse o link com a TV Câmara, para que pudéssemos ouvir a manifestação da deputada Rose de Freitas, também capixaba. Então, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, o Espírito Santo vive um momento especial em sua história. A união dos capixabas em torno de um projeto de reconstrução das instituições públicas produziu a estabilidade institucional e econômica que garantem melhorias significativas na vida da população. Vivemos um novo ciclo de desenvolvimento que gera oportunidades e riquezas. Crescemos juntos com o Brasil, mas estamos sofrendo ameaças que podem interromper o crescimento de nosso Estado. Além de possíveis modificações previstas na legislação com a reforma tributária, a população capixaba está mobilizada para superar duas concretas ameaças: um novo modelo de distribuição de royalties de petróleo e a nova legislação sobre a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, que poderá modificar a nossa receita. A modificação na distribuição dos royalties, defendida por alguns parlamentares, além de ser, no modelo estabelecido, injusta, é inconstitucional. O nosso Estado é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil e o pioneiro na produção da área chamada de pré-sal. Essa produção, iniciada em 2008, no sul do Estado, a apenas 70 quilômetros do litoral. Nós entendemos ser justo que essa nova riqueza a ser explorada na área do pré-sal seja compartilhada com todo o Brasil, mas desde que ocorra com equilíbrio e resguardando os direitos previstos na Constituição. Esse recurso garante obras prioritárias e ampliação de serviços públicos com a construção de unidades de saúde, escolas, obras de saneamento e estradas. O trágico vazamento do petróleo na Baía de Guanabara em janeiro de 2000 e, mais recentemente, o grande vazamento no Golfo do México são exemplo da necessidade dos estados produtores serem salvaguardados por mecanismos de proteção e compensação financeira para minimizar impactos dessa indústria. A exploração do petróleo atrai milhares de pessoas em busca de novas oportunidades, gerando demandas para o Estado e municípios que precisam obrigatoriamente ampliar seus investimentos. A Constituição Federal assegura aos estados e municípios produtores o direito à participação no resultado da exploração de petróleo e gás, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 20. Se a Constituição não for respeitada, há o risco de assistirmos a uma batalha judicial sem precedentes entre estados e municípios, produtores e não produtores, com graves prejuízos ao Pacto Federativo. Acreditamos que o bom senso prevalecerá,
porque a possibilidade da derrubada do veto do ex-presidente Lula causará grande preocupação e os impactos seriam enormes para o nosso Estado. Nesse momento, votar uma matéria com essa importância, sem entendimento, é dar chance para que o desequilíbrio prevaleça. Por isso, a prudência é tão necessária nesse momento. Não tenho dúvida nenhuma que a solução seria aumentar a participação das empresas petrolíferas, assim como o governo federal destinar mais recursos ao fundo especial para atender os estados não produtores. Nesse momento, para a construção de um entendimento, a União e as petroleiras teriam que ceder um pouco mais. Presidente Rose de Freitas, o governo federal precisa, deve e vai estar liderando a proposta na construção de um entendimento. O Espírito Santo também se mobiliza para defender uma ferramenta de incentivo ao desenvolvimento que levou o Estado a ser a porta de entrada de vários produtos para o Brasil. Há 40 anos foi criado o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, chamado Fundap, instrumento fundamental para o incremento da estrutura de logística do Estado, um dos responsáveis pela transformação do Espírito Santo no quarto maior importador dessa nação. Por meio do Fundap, viabilizamos investimentos em projetos industriais, de turismo e logística, incluindo a modernização da distribuição vinculada ao comércio exterior. Com o fundo, os municípios recebem 25% do valor total do ICMS gerado nas importações, o que se reverte em mais investimentos distribuídos por todo o Estado. Além de contar com a infraestrutura de portos, armazéns e terminais de carga, empresas com sede no Estado que aderiram ao Fundap contratam financiamentos correspondentes a 8% do valor da fatura das mercadorias importadas, com alíquota de 1% ao ano e prazo de 25 anos para o pagamento. Esses financiamentos são operacionalizados pelo Banco de Desenvolvimento do Estado, o BANDES. O financiamento Fundap é voltado para o incremento do giro para as empresas importadoras do Estado e também contribui para investimentos do setor, por meio do financiamento de projetos produtivos e da obrigatoriedade de aplicação de 7% do valor dos financiamentos em projetos que contemplam setores da indústria, agronegócio, pesca, turismo, reflorestamento, educação, transporte, cultura e comércio. Fundap mantém o fundo de financiamento para micro e pequenos empreendimentos e projetos sociais, criado para ampliar a oferta de crédito que inclui o setor informal. Chamado de Fundap Social, são geridos também pelo BANDES e aplicados em financiamentos a micro e pequenas empresas industriais, comerciais e de serviços, além de empreendedores de micro e pequeno porte, por meio do programa Nosso Crédito, o programa de microcrédito do governo do Estado do Espírito Santo. Nós não podemos acabar do dia para a noite com uma receita que representou, de janeiro a agosto desse ano, volto a repetir, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Por tudo isso, a ameaça a esse mecanismo representa uma preocupação grande e faz com que o Estado busque a garantia de instrumentos de compensação e mais tempo para a entrada em vigor de uma alíquota única de ICMS sobre a importação. Temos plena consciência da necessidade de uma reforma tributária e é justo que possamos participar da elaboração de soluções, como a proposta de ampliação do tempo de funcionamento do Fundap para iniciarmos o período de adaptação. É importante a compensação ao Estado, já que o nosso Espírito Santo precisa de investimentos em infraestrutura na área de aeroportos, portos, ferrovias e rodovias, que apenas começam a ser realizados. São obras aguardadas há décadas. Senhores parlamentares presentes, já estive também nessa tribuna para falar sobre a necessidade de equilíbrio
na relação da União com o Estado do Espírito Santo. A relação fiscal entre o nosso Estado e a União não é justificável. Em 2010, impostos e contribuições federais arrecadados no território capixaba totalizaram 10,1 bilhões de reais, segundo dados da Receita Federal. Mas os investimentos federais no nosso Estado foram poucos. O Estado recebeu apenas 4,3 bilhões da União no ano passado, um prejuízo de 6 bilhões de reais. A dependência de estados e municípios do repasse de recursos da União, evidentemente, fica mais incômoda quando sai mais dinheiro do que volta. Para equilibrar essa relação, não é preciso uma reforma tributária. Basta nós lutarmos bastante politicamente e termos o entendimento do governo federal. O Espírito Santo foi um dos estados que mais cooperaram com o crescimento de 9,85% da arrecadação federal em 2010. O salto capixaba foi de 8,05 bilhões em 2009 para 10,18 bilhões em 2010. 25% de crescimento em apenas um ano. Falando em infraestrutura, nosso aeroporto é um caso emblemático. A ordem de serviço para sua ampliação foi assinada em 2005 e incluía a construção de uma nova pista e um terminal de cargas. Mas até hoje, as obras não decolaram. Parado no tempo, o aeroporto de Vitória trabalha acima da sua capacidade, causa transtorno aos passageiros e inibe a movimentação de cargas. Recentemente, nós tivemos já terminada a ampliação do terminal de embarque e desembarque, que nos gratificou muito, aumentando a capacidade rotativa de passageiros em torno de 300%. Mas, sem o aeroporto para exportar a nossa produção, por exemplo, a nossa produção de mamão, os nossos produtores de Linhares, a 130 quilômetros de Vitória, precisam enviar a carga de caminhão até o Rio de Janeiro, mais de 600 quilômetros de distância para o destino de embarque. A construção de um porto de águas profundas, a dragagem e derrocagem do Porto de Vitória e a duplicação das BRs 262 e 101 são obras aguardadas para que o Estado amplie sua capacidade de exportação e de importação. Para nossa alegria, também foi assinado o edital de licitação da dragagem, aprofundamento e derrocagem do canal de acesso ao Porto de Vitória, lançado sexta-feira passada, dia 30 de setembro, com a presença do ministro dos Portos, Leônidas Cristino, a quem eu quero pessoalmente agradecer, que fez de tudo para que esse edital fosse o mais depressa possível lançado na praça. Além disso, quero agradecer também ao envolvimento de toda a bancada capixaba quando recuperamos, deputada Rose de Freitas, a licitação da ampliação do Cais de Vitória, que o TCU, depois de ter sido condenado, nos atendeu, foi revisto e as obras também já foram reiniciadas. O aviso de publicação do edital de leilão da concessão da BR-101 no trecho de 475 quilômetros entre as divisas Rio de Janeiro ao sul e Bahia ao norte, assinado em 21 de setembro pelo diretor-geral da NTT, senhor Bernardo Figueiredo, o leilão para a concessão está marcado para 17 de novembro na Bolsa de Valores de São Paulo, o que também nos alegra. São obras de infraestrutura que começam a deslanchar. Assim como o Brasil, o nosso Estado, o Espírito Santo, também vive um momento especial e ganha destaque no cenário internacional. A Petrobras constrói uma grande sede no Estado e vai investir no Espírito Santo aproximadamente 20 bilhões nos próximos 5 anos. Neste ano, a Petrobras deverá perfurar 20 novos postos de produção e colocar em operação 2 módulos de unidade de tratamento de gás de Cacimbas, no município de Linhares, onde vai processar 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Atualmente, o nosso Estado é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil. Essa produção deverá aumentar bastante nos próximos 4 anos. Essa é a hora de equilibrar a balança entre União e Estado, com repasse justo feito pelo governo federal, para que o Espírito Santo tenha infraestrutura aeroportuária, porto de águas profundas, rodovias federais, que
que irão aumentar a nossa arrecadação federal, para que aí sim, dessa forma, nós possamos contribuir com a repartição de nossas riquezas com outras unidades da federação. O esforço do governo capixaba, que realiza os maiores investimentos de sua história, demonstra a importância de um trabalho realizado com planejamento, mas todo esse esforço deve ser somado aos investimentos federais em obras de infraestrutura, como as que citadas, que nós já falamos, para que nós possamos manter o nosso desenvolvimento. O Espírito Santo lançou recentemente também o Programa Estadual de Combate à Pobreza, chamado Incluir. Esse programa tem a meta de retirar mais de 31 mil famílias capixabas da situação de extrema pobreza. Isso será possível com ações de inclusão produtiva, ampliação das operações de microcrédito e a implementação de bancos comunitários. Mais de 80 mil profissionais serão qualificados até 2004 para que nós possamos alcançar essas metas. Queria pedir uma parte ao deputado. Uma parte ao deputado Aldifas, meu companheiro de bancada, Aldifas. Presidente, senhores deputados, eu queria aqui reconhecer o brilhante trabalho desse deputado Paulo Folleto, que representa o norte do Estado, mas para o Estado do Espírito Santo de uma forma geral, pelos seus princípios, pela sua história, pelos seus resultados como deputado estadual e agora como deputado federal, que tem muito contribuído para a bancada do Espírito Santo, e é mérito do senhor, deputado. Nós estamos avançando e reconheço porque tem presenciado a participação do senhor em todas as reuniões junto aos ministérios, justamente com a nossa bancada, a nossa presidente. Eu queria parabenizar o seu trabalho em tão pouco tempo aqui nessa casa e já com os resultados maravilhosos, não só para o seu município como Colatina, não só para o norte, mas para o Estado do Espírito Santo de uma forma geral. Parabéns, os números que o senhor colocou é uma verdade e falo que o senhor é um motivo de orgulho para a nossa população. Muito obrigado pela parte, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Aldifas. Permito uma parte. Uma parte a deputada companheira de bancada, Sueli Vidigal. Eu gostaria de igual modo me assomar ao deputado Aldifas Barcelos, que aqui fez uma explanação sobre a sua atuação nesse primeiro ano de mandato, e eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa que eu conheço a atuação do nobre colega deputado Paulo Folleto, porque fomos deputados estaduais juntos no Estado do Espírito Santo, e posso aqui testificar o seu trabalho, o seu relevante trabalho no Estado do Espírito Santo, e dizer da minha alegria de poder estar nessa bancada, uma bancada unida, uma bancada coesa, sob a coordenação da nossa coordenadora Rose de Freitas, primeira vice-presidente dessa casa, que também tem, de igual modo, enaltecido o Estado do Espírito Santo. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui o meu carinho e a minha admiração pelo seu trabalho nesse pouco tempo, nesse quase um ano de mandato, e você realmente, parabéns Colatina, parabéns Espírito Santo, por ter um deputado da altura do Paulo Folleto. Muito obrigada. Deputada Sueli, não posso deixar de registrar a nossa participação conjunta no processo de recuperação do nosso Estado, juntos na bancada capixaba, como deputados estaduais de 2003 a 2006. Obrigado pela parte. Deputado Folleto, deputado Luiz Noé, registrar para o nosso Brasil o amor que o senhor tem pelo povo capixaba, o homem de diálogo, um homem de presença gentil no nosso meio dos deputados, chegando nessa Câmara Federal e rapidamente criando amizades, construindo relacionamento. Acredito que esta maneira que o senhor tem de se comunicar com seus colegas é a mesma maneira que o senhor tem de se comunicar com o seu povo, com o seu Estado e principalmente o amor que o senhor exerce à medicina e àquelas pessoas que tanto precisam desse toque que alivia, tira dor e dá uma alegria. Parabéns, que Deus ilumine a sua vida e o seu mandato. Obrigado, deputado Luiz. Deputado Valadares. Meu querido colega, companheiro de partido, deputado Paulo Folleto, queria nesse momento também cumprimentá-lo, me somar aos colegas e parabenizá-lo por esses meses de grande atuação que você tem tido na Câmara dos Deputados,
mostrando o seu compromisso com o povo do Espírito Santo e do Brasil, a sua capacidade de saber se relacionar com os colegas, as suas propostas sempre em interesse do povo brasileiro, do povo do seu estado. Então, Vossa Excelência está de parabéns. De parabéns pelo brilhante mandato que vem fazendo nesse início de legislatura. Eu tenho certeza absoluta que muita coisa boa você ainda vai trazer para o Espírito Santo para o Brasil. Obrigado, deputada Valadares Filho. Continuando, presidente Rose de Freitas. Estado sustentável. O Estado também tem um programa ousado de ampliação da cobertura florestal. O programa integra o quadro de projetos estruturantes do plano do governo Novos Caminhos, 2011-2014, iniciado lá atrás. Com orçamento inicial de 200 milhões, a meta é ampliar a cobertura florestal em até 30 mil hectares até 2014. Para vencer essa meta, contamos com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, Fundágua, formado com recursos provenientes de 3% dos royalties de petróleo e 100% da compensação financeira do setor hidrelétrico. Por muito tempo, a floresta foi devastada para gerar uma riqueza transitória. Mas, no Espírito Santo, um bem transitório, petróleo, passa a financiar a maior riqueza permanente do mundo, a água. Rio Doce. Rio Doce nasce em Minas Gerais. Mas o nosso estado tem desafios muito grandes nessa área. Junto com Minas, terá que enfrentar a recuperação e preservação de uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, a Bacia do Rio Doce. O combate ao assoreamento e a poluição das águas por esgoto doméstico são os principais problemas a serem resolvidos. Para apoiar essas ações, reativamos a Frente Parlamentar do Rio Doce. Já garantimos as assinaturas e logo estaremos instalando a frente. Senhor presidente, senhora presidente, senhores deputados, todos esses programas fazem parte de um planejamento estratégico que considerou recursos que, por direito, são do Espírito Santo. Agora, com ameaças de perda de receita, o povo capixaba corre o risco de sofrer com a interrupção dos avanços sociais e econômicos. Em 2008, o Espírito Santo foi o primeiro estado brasileiro a adotar medidas concretas para enfrentar a turbulência provocada pela crise financeira. Nos graduamos para atravessar as crises de forma organizada e preparados para buscar as oportunidades no final das turbulências. O Espírito Santo é um exemplo de superação para o país ao realizar com recursos próprios investimentos em programas sociais, na educação, na saúde e na construção do mais moderno sistema carcerário do país. Deputado Paulo Folleto, Vossa Excelência me permite uma parte? Deputado Júlio Delgado. Eu tenho a honra de ter convivido aqui nessa casa e quando me transferi para o nosso querido PSB, na época nosso partido era liderado pelo nosso colega, então hoje governador Renato Casagrande, nosso amigo, companheiro, que hoje muito bem representa o estado do governo do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre traz grandes nomes para essa casa. O Espírito Santo é a porta de entrada para quem não tem mar, para os mineiros. E eu tive a grata honra de conviver com Vossa Excelência nesse ano, conhecê-lo, seu espírito público e agradecer. Eu uso o microfone aqui para agradecer ao povo do Espírito Santo e ao povo de Colatina, acima de tudo, de mandar para cá, para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, um deputado do quilate de Vossa Excelência, um quilate da expressão de Vossa Excelência, que defende os interesses do Estado, como vem sendo dito através do pronunciamento de Vossa Excelência, defende os interesses do Espírito Santo com tenacidade, no que é legítimo, nas causas que temos nessa casa, e os interesses, acima de tudo, da sociedade colatina, que está muito bem representada. Então, daqueles, peça nova presidente, que também é do Espírito Santo, que tem a consideração com o tempo de Vossa Excelência para concluir seu pronunciamento, mas aqueles que muitas vezes falam com relação do Congresso Nacional de quem são os seus representantes, e falam que a imagem da Câmara dos Deputados não é uma imagem positiva, se fizessem uma pesquisa em cima da imagem dos deputados que representam os seus municípios, eu tenho certeza que Colatina e o Espírito Santo estariam muito bem satisfeitos com a representação que tem Vossa Excelência ao representar aquele Estado e representar o Brasil na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência engrandeceu a nossa bancada, engrandeceu o PSB, engrandeceu a Câmara dos Deputados e engrandeceu, acima de tudo, o Espírito Santo.
Parabéns pela sua atuação. Eu tenho certeza que o povo do Espírito Santo está muito satisfeito com a sua atuação aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, deputado Júlio. Terminando. Presidente, nesse momento de ameaça à economia do nosso Estado, contamos com o equilíbrio da presidenta Dilma, que merece todo o nosso apoio em seu trabalho sério, que conduz o Brasil a uma posição de destaque no mundo. Com a presidenta Dilma, o Brasil se enche, renova suas esperanças. Queremos um governo como esse, que rompa com o passado de práticas ilegais que tanto trouxe prejuízo ao nosso povo. Ao construir um governo ético, que não coaduna com a corrupção, tráfico de influência e incompetência, a presidenta Dilma demonstra todo o seu compromisso com o povo brasileiro. E é esse compromisso que nós capixabas esperamos da presidenta. Em relação aos royalties de petróleo, se a Constituição não for respeitada, há o risco de assistirmos a uma batalha judicial sem precedente entre estados e municípios produtores e não produtores, com graves prejuízos ao Pacto Federativo e à economia do Brasil. Rumo ao entendimento e ao bom senso, concedo a palavra ao deputado. Terminando meu pronunciamento, obrigado pela tolerância no tempo, presidente. Deputado Paulo. Senhor presidente, parabenizar o nobre deputado Paulo Folleto pelo seu pronunciamento, ilustre deputado do Estado do Espírito Santo, e dizer que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que são os estados maiores produtores de petróleo, que não faz o menor sentido partirmos para a guerra federativa. O que o Estado do Rio e o Estado do Espírito Santo querem é um consenso. O Rio não quer perder tanto, mas também não quer deixar de atender os outros estados e municípios não produtores. Então, tenho a certeza que esta casa, em conjunto com o Senado Federal e com a nossa presidenta Dilma, que está no exterior, mas que já está retornando ao país, irá chegar a um consenso até o dia 26 desse mês, onde a União, tenho a certeza que irá ceder um pouco mais e irá contemplar os estados e municípios não produtores, para que o país continue nesse crescimento, nesse desenvolvimento e para que haja paz entre todos os estados da federação. Então, que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, São Paulo e demais estados chegue a um consenso e que a distribuição dos royalties, que é uma compensação financeira, não é um prêmio, uma compensação financeira, continue dentro dos padrões dos campos já licitados e agora no pré-sal esteja tudo resolvido num consenso, porque tenha certeza que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm a maturidade o bastante para não deixar este problema chegar ao Judiciário, para que mais uma vez não estejamos judicializando o nosso Legislativo. Tenha certeza que a Câmara dos Deputados, Senado e a nossa presidente chegarão a um consenso onde irão estar satisfeitos todos os nossos 27 estados e os nossos 5.526 municípios. São essas minhas palavras, senhora presidente. Obrigado, deputado Paulo César, por ter complementado o nosso raciocínio e, como eu disse ao final do meu discurso, não tenho dúvida nenhuma que nós caminhamos para o entendimento e o consenso racional para o equilíbrio do Estado do Espírito Santo, do Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil.